Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Urque. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e urodinâmica. E Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa. Muito bem, estamos no ar pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, também através do nosso site pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. No final dos anos 80, uma a cada 500 crianças era diagnosticada com autismo. Hoje, a taxa é uma a cada 68. O significativo aumento chamou a atenção até da ONU, Organização das Nações Unidas, e classificou o distúrbio como uma questão de saúde pública mundial. No Brasil, não há um número oficial, mas estima-se que existam 2 milhões de autistas, o que representa cerca de 1% da população. Mas afinal, o que fez com que aumentasse tanto o número de crianças diagnosticadas? Autismo, o assunto de hoje no programa Pergunte ao Doutor. E para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje, novamente, eu tenho a honra de entrevistá-lo, Dr. Jaime Lim, ele que é neuropediatra. Dr. Jaime, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço, é um prazer enorme estar sempre aqui com vocês e são sempre temas muito pertinentes, né? Então eu agradeço a vocês. Com certeza, doutor. Obrigado. Doutor, o que é o autismo? O transtorno do espectro autista é uma condição neurocomportamental que tem 3 características básicas: um atraso na aquisição da linguagem, a presença de comportamentos repetitivos ou interesses restritos e a dificuldade na interação social. São esses os 3 sintomas básicos que configuram o transtorno do espectro autista. E aí é a partir daí que se suspeita e que se faz o diagnóstico. Doutor, existem diferentes graus de autismo? Inicialmente, essa é uma pergunta bastante difícil de ser respondida porque ela tem um caráter muito subjetivo. O transtorno do espectro autista ele se caracteriza por essas 3 condições, esses 3 sintomas básicos, que podem apresentar graus variáveis de comprometimento. Entretanto, dizer que uma criança com transtorno do espectro autista é leve, moderado ou grave é um desafio muito grande, pois uma criança pode, num momento, ser diagnosticada como grave e, depois de terapias adequadas, a mesma criança ter uma caracterização e uma classificação diferente. Então, o transtorno do espectro autista, muito embora a gente não considere uma doença progressiva, é uma doença mutável. Então, com tratamentos adequados, uma criança pode passar de grave a leve. Então, com isso, a gente já vê a enormidade do desafio. Então, uma mesma criança pode ser em um momento classificada como leve ou grave. E outro ponto é que a gravidade para uma pessoa pode ser diferente para outra. Então, às vezes a criança apresenta sintomas como autoagressividade ou uma heteroagressão, o que para os olhos de alguém pode ser extremamente grave e classificar aquilo como grave. Ao mesmo tempo que para alguém que esteja mais capacitado e saiba lidar com aquela situação, talvez aquilo não lhe pareça ser assim tão grave. Então, na prática, é muito difícil você classificar uma criança como leve, moderada ou grave. Na prática, a gente diz que a criança tem um transtorno do espectro autista e a gente evita classificar as crianças em leve, moderada ou grave, até porque isso gera muita angústia também para pais e familiares. Doutor Jaime, como é o diagnóstico? Como os pais podem desconfiar e identificar se o seu bebê é autista? Então, o diagnóstico se baseia naqueles sintomas. Então, os pais precisam ficar muito atentos aos marcos do desenvolvimento do seu filho. Que idade começa as primeiras palavras, que deve ocorrer por volta de 1 ano e 2 meses de idade, que sentido essa criança dá às palavras, se ela consegue ter um senso de linguagem, se ela imita, se ela dá tchau, manda beijo. São alguns marcos do desenvolvimento que ajudam muito a gente a fazer esse diagnóstico. Vários outros sintomas também podem chamar a atenção. Dificuldade de interação social, então você leva essa criança para o contato com outras crianças e essa criança fica alheia às outras crianças, não interage com as outras crianças. Comportamentos repetitivos como fixação por objetos que giram, fixação por partes de brinquedos, não conseguir brincar adequadamente com brinquedos pequenos, como carrinhos, né? Não brincar de faz de conta, são várias
dicas, né? Infelizmente, o transtorno do espectro autista até hoje não tem um marcador biológico. A gente não consegue, por exemplo, fazer uma ressonância, uma tomografia e dizer se uma pessoa tem ou não tem transtorno do espectro autista. Diferente, talvez, de uma pneumonia ou de uma fratura, que a gente consegue, através de um raio-x, fechar o diagnóstico. Então, o diagnóstico é fundamentalmente clínico, é através do acompanhamento das características clínicas e fundamentalmente interdisciplinar. A gente precisa da ajuda de fonoaudiólogos capacitados, psicólogos, psicopedagogos que juntos vão avaliar a característica dessa criança, avaliar a evolução dessa criança e juntos fechar o diagnóstico. Precisa, então, necessariamente de um acompanhamento multidisciplinar, né, doutor? Equipe, isso é fundamental. E a gente sempre tem dito nessas entrevistas neuropediátricas, né, que a equipe e a equipe interdisciplinar é fundamental nessas situações. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico neuropediatra Dr. Jaime Lim e o assunto do programa de hoje é o autismo. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor SC. Intervalo comercial e a gente já volta. Olá, no informativo do Hospital São José de hoje nós vamos falar sobre neurologia, mais especificamente sobre dor de cabeça. E eu converso então com a especialista no assunto, doutora Gisele de Medeiros. Doutora, existe uma causa específica para a dor de cabeça? Ou a dor de cabeça ela pode vir geneticamente? Enfim, explica um pouco para a gente sobre esse problema. Obrigada, Kátia, pela participação. A dor de cabeça, ela não vem de qualquer lugar. Uma grande maioria das dores de cabeça tem um aspecto benigno, não significa uma doença mais grave. E ela vem, muitas vezes, tem um fator hereditário, sim, né? As enxaquecas são as mais comuns dos tipos de dores de cabeça e que tem um fator hereditário associado bem importante. Muitas outras não têm um fator associado, mas elas não vêm do nada. Sempre tem uma causa, um motivo por trás disso que gera essa dor de cabeça. E quando a pessoa precisa se preocupar com a dor de cabeça, quando ela é muito constante, toma sempre medicação e não resolve o problema, quando que é o sinal de alerta? Bom, tem pessoas que têm dor de cabeça muito frequente. Essas pessoas que estão sofrendo de dor de cabeça, quando elas mudam, a dor de cabeça dela muda a característica, é de um tipo diferente, é mais forte, está acontecendo em uma outra região da cabeça, é diferente daquela que ela está acostumada a ter, nesse momento sim ela tem que procurar um médico, tá? Ou aquela pessoa que nunca teve dor de cabeça na vida, depois dos 25, 30 anos começa a ter dor de cabeça, tem que fazer uma investigação, porque a grande maioria das dores de cabeça se inicia numa fase antes dos 20 anos de idade. Então, mudou a característica, começou a acordar no meio da noite por causa da dor, gerou algum outro sintoma neurológico, um formigamento na perna, uma alteração na visão, uma paralisia de algum braço ou perna, procure logo um serviço médico, um neurologista, para fazer uma avaliação dessa dor. Então, se ela mudar ou provocar sintoma neurológico ou um desmaio, algum outro sintoma, está na hora de ir no médico procurar uma orientação melhor. Tá certo. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos e a gente conversa numa próxima oportunidade. Obrigada, Kátia. O Informativo Hospital São José de hoje fica por aqui e a gente se encontra na próxima semana. Até lá! O olfato é o mais forte dos sentidos e um elo direto para as memórias. 84% das pessoas que entram em ambientes perfumados declaram intenção de retorno. Associe a sua marca ou produto a uma fragrância. Fixe sua marca na memória dos clientes. Nós criamos o aroma personalizado da sua marca. Já pensou em fazer um aroma personalizado? Omnis Marketing Olfativo. Acesse omnistore.com.br.
Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico neuropediatra Dr. Jaime Lim e o assunto no programa de hoje é o autismo. Dr. Jaime, o que desencadeia o transtorno? Fatores hereditários, metabólicos ou o problema ocorre ao acaso? Muito bem. Hoje em dia, a gente tem esse termo que classifica todas as crianças com esses sintomas, que seria um transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista ele pode ser dividido em um transtorno do espectro autista típico e um transtorno do espectro autista atípico. Inicialmente, podemos falar então sobre o transtorno do espectro autista atípico, onde a gente consegue determinar talvez uma causa de uma forma mais fácil. Então, o que seria um transtorno do espectro autista atípico? Seriam crianças que teriam alguma causa e que apresentam sintomas compatíveis com o transtorno do espectro autista. Isso pode acontecer em crianças com encefalopatias crônicas não evolutivas. Então, existem crianças que nascem com malformações cerebrais, com algumas displasias corticais ou síndromes que levam a malformações cerebrais e que acabam por ter sintomas compatíveis com o transtorno do espectro autista. Então, a causa desse transtorno do espectro autista seriam essas malformações cerebrais. Um outro ponto importante para falar em causa é que cerca de 10% das crianças com transtorno do espectro autista podem ter alguma síndrome genética associada. Então, cada vez mais a gente tem investido na investigação genética desses pacientes. Algumas síndromes são mais comumente relacionadas ao transtorno do espectro autista. Síndrome de Down, por exemplo. Crianças com síndrome de Down, cerca de 20% podem ter sintomas compatíveis com o transtorno do espectro autista. Mas espera, elas têm síndrome de Down e talvez essa seja então a etiologia desses sintomas. Síndrome do X frágil também é uma síndrome comumente relacionada com o transtorno do espectro autista. Deleções do cromossomo 15, então alterações do cromossomo 15 estão relacionadas com o transtorno do espectro autista. E várias outras síndromes podem estar então relacionadas. Outras doenças neurológicas, como esclerose tuberosa, também muito comumente estão relacionadas com o transtorno do espectro autista. Então, a gente tem causas genéticas, a gente tem causas bem determinadas. Entretanto, uma grande quantidade de crianças tem o transtorno do espectro autista, mas a gente não encontra ainda um fator etiológico, uma síndrome genética associada, malformações cerebrais, síndromes epiléticas, nada disso. Essas seriam as crianças com um transtorno do espectro autista típico. E essas é que oferecem o maior desafio diagnóstico porque a gente não encontra uma causa. E aí sim, talvez exista uma causa genética que a gente ainda não sabe. Existem vários genes candidatos em que estão sendo investigados, mas que a gente ainda não sabe determinar qual deles é o afetado. Doutor, existe tratamento? Como funciona? Bom, o tratamento do transtorno do espectro autista é uma verdadeira epopeia, uma verdadeira viagem ao redor da história do transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista foi inicialmente descrito em 1943 por Leo Kanner. Naquela ocasião, a gente tinha 11 casos descritos inicialmente de crianças que apresentavam uma dificuldade muito grande de interação social. Infelizmente, naquela época era uma condição tão rara e naquela época os pais eles tendiam a esconder as crianças com algum tipo de transtorno, então essas crianças muitas vezes eram institucionalizadas e internadas. Com o tempo, a terapia do transtorno do espectro autista foi melhorando muito, principalmente graças a teorias psicológicas que auxiliaram no tratamento dessas crianças. Então, basicamente, o tratamento é através de terapia. É feito por terapia psicológica, através de psicólogos capacitados e treinados e com grande experiência em lidar com o transtorno do espectro autista e com fonoaudiólogos que também auxiliam, através de terapia, a melhora dessa interação social. O tratamento ele é feito através de várias técnicas, como ABA, técnica chamada de TEACH, também são algumas técnicas e algumas abordagens que são utilizadas nessas crianças com transtorno do espectro autista. Então, a terapia é fundamental. A terapia interdisciplinar é o ponto crucial no tratamento. Eu diria que a mágica do tratamento, quem faz são os terapeutas. Do ponto de vista médico, a medicação ela visa tratar sintomas. Então, às vezes eu tenho uma criança com o transtorno do espectro autista e que apresenta epilepsia, por exemplo. Então, o medicamento é utilizado para controle das crises epiléticas. Às vezes a criança tem um transtorno do espectro autista e apresenta um quadro de agressividade muito importante. O tratamento medicamentoso, o medicamento é feito direcionado para a agressividade. Então os medicamentos são direcionados para um sintoma específico que a criança
apresente. E aí a gente tem diversos tratamentos, medicamentos para agressividade, para epilepsia, alguns medicamentos para déficit atencional têm sido utilizados em crianças com transtorno do espectro autista para melhora da atenção e assim por diante. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico neuropediatra Dr. Jaime Lin e o assunto do programa de hoje é o autismo. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Vai lá e te inscreve. Já voltamos. Olá, eu sou o Dr. Dreyfus Fabrini e sou cirurgião plástico da Clínica Múltipla. Hoje a gente vai falar de uma dúvida frequente no consultório, que é a lipoaspiração associada à abdominoplastia. O que seria melhor, fazer uma cirurgia de abdômen com ou sem a lipoaspiração? A técnica de abdominoplastia clássica, em que é feita sem a lipoaspiração, o descolamento do abdômen é feito com bisturi elétrico. Isso traz duas desvantagens. A primeira é que sem a lipo o abdômen tende a ficar com menos contorno, tende a ficar mais arredondado. E a segunda desvantagem é que os vasos que irrigam o abdômen podem ser cortados durante a dissecção. E isso, segundo alguns estudos mais recentes mostram, poderia aumentar o risco de necrose nessas cirurgias. Já a lipoabdominoplastia, em que a cirurgia é feita com a lipoaspiração associada, traz duas vantagens. Primeiro, pelo descolamento, a lipoaspiração não lesa os vasos, então eles são preservados. Então, para pacientes tabagistas, pacientes que têm cirurgias prévias no abdômen ou pacientes que já fizeram uma abdominoplastia prévia, a cirurgia se torna mais segura do ponto de vista de necrose. E além disso, com a lipoaspiração, a gente consegue obter um contorno mais adequado, né? A gente consegue obter um contorno mais harmonioso, principalmente na região da cintura. Essa foi a dica de hoje. Na próxima semana nós retornaremos com mais dicas de cirurgia plástica. Restaurante Sabor e Arte. A tradição e qualidade que você já conhece, agora muito próximo de você no Pio Correia. O lugar perfeito para todas as ocasiões. Do happy hour com os amigos, a um jantar com sequências de massas, risotos e carnes. Em um ambiente aconchegante e climatizado, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sábado, das 19 às 23 horas. Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico neuropediatra Dr. Jaime Lin e o assunto do programa de hoje é o autismo. Dr. Jaime,
A criança com autismo desenvolve-se normalmente? Assim como várias outras perguntas, essa é uma das perguntas com mais difícil resposta dentro do transtorno do espectro autista. A resposta muitas vezes é depende. Depende da qualidade da terapia que essa criança é submetida, depende da causa do transtorno do espectro autista. Então talvez a gente tenha que destrinchar um pouco essa pergunta para a gente saber. Às vezes a criança tem um transtorno do espectro autista em virtude de uma condição neurológica grave ou em virtude de uma síndrome genética grave. Então talvez por conta desses fatores etiológicos ela não consiga ter um desenvolvimento neurológico, um desenvolvimento adequado. E por outro lado, claro, uma criança com transtorno do espectro autista em que talvez a gente não encontre essas causas, ela pode ter uma grande variabilidade de desenvolvimento. Com terapias adequadas, a gente tem conseguido excelentes respostas. Tem crianças que vão melhorando, os sintomas vão se diluindo, a comunicação e a interação social dessas crianças vão melhorando, ao ponto de elas conseguirem frequentar escolas adequadamente, entrar num curso superior e ter uma vida absolutamente plena. Isso é tão verdade que alguns estudos foram publicados mostrando que mesmo pessoas na população geral podem exibir traços ou sintomas compatíveis com o transtorno do espectro autista e conseguirem transitar e viverem normalmente e adequadamente e passarem até desapercebidos. Então o que esse estudo fez foi tentar fazer questionários para direcionar sintomas compatíveis com o transtorno do espectro autista e perguntar isso em populações universitárias, em populações de profissionais, e eles encontraram em alguns nichos pessoas que têm sintomas compatíveis com o transtorno do espectro autista, mas conseguem ter uma vida absolutamente plena. Talvez com alguns sintomas que chamem a atenção. Pessoas mais isoladas socialmente, pessoas que têm mais um interesse social mais restrito ou interesses mais restritos, mas conseguem ter uma vida plenamente adequada. O grande problema talvez seja o acesso a essas terapias adequadas, né, que muitas vezes é economicamente difícil. Então, se a gente consegue essa terapia interdisciplinar adequada, as respostas podem ser muito boas. Bem, doutor Jaime, como uma criança autista se relaciona com os pais? É carinhosamente como as demais? Então, isso é um ponto de bastante angústia quando você fala com pais e familiares de crianças com transtorno do espectro autista. Então, às vezes, a criança tem um comprometimento da interação social muito importante, muito grave, ao ponto de realmente ficar em si mesmada, ficar restrita ao mundo dela e aí realmente não tem um contato social adequado com os pais. Não olham nos olhos, não respondem quando são chamadas, não interagem socialmente. Quando você aponta algum objeto ou brinquedo, a criança não vai atrás, ela não olha para onde os pais estão olhando, não consegue pedir as coisas, interagir socialmente, então às vezes usa o pai como instrumento. Então, algumas dessas crianças apresentam um grave comprometimento na interação social, tanto com pessoas fora do círculo familiar, quanto com os próprios pais, o que gera muito estresse, muita angústia e muita dificuldade. A gente tem visto algumas crianças, e de novo, algumas crianças em terapias adequadas e que têm um acompanhamento interdisciplinar adequado, que acabam conseguindo desenvolver essa interação social melhor. Os estudos, quando começaram essas terapias e a implantação dessas terapias, eles encontraram uma melhora na interação social em mais de 48% das crianças. Então essas terapias, por mais difíceis que elas sejam, elas funcionam e elas precisam ser tentadas ou buscadas o máximo possível. Claro que a gente tem taxas de insucesso grande, né? Mas elas precisam ser tentadas. Então algumas crianças, elas conseguem ter uma interação social relativamente adequada, até mesmo com alguns professores que elas se identificam mais e também com os pais, e são as pessoas mais próximas. Doutor, qual a prevalência do autismo? Então, do ponto de vista epidemiológico, os Estados Unidos e os países europeus são os países onde a gente tem essas taxas de prevalência mais bem determinadas, porque eles têm registros de melhor qualidade. Ali realmente é um caso para cada 68 crianças aproximadamente. Nos Estados Unidos, o último painel do CDC mostra um caso para cada 68 crianças no geral, e se for só meninos, um caso para cada 41. No Brasil, a gente não tem dados muito precisos a respeito disso. Existem poucos estudos que foram feitos de epidemiologia, se eu não me engano foi feito um em Atibaia, mas eles só incluíram crianças que foram vistas pelo neuropediatra ou pelo psiquiatra infantil, que foram vistos depois por um fonoaudiólogo e um psicólogo especializado, então restringiu muito. Então eles tinham uma taxa muito baixa. Mas, de um ponto de vista geral, a gente deve ter 1%
né? O que é uma taxa bastante alta. Bastante alta. E esse número crescente, doutor, se deve ao quê? Então, nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente tem visto realmente um aumento muito grande no diagnóstico. Por um lado, a gente acredita que seja pela maior conscientização da população. Tem se falado muito em transtorno do espectro autista, graças a programas como esse, programas na televisão que têm mostrado os sintomas e que têm alertado a população. Então as pessoas começaram a ficar mais antenadas, mais de olho nesses sintomas e têm procurado ajuda profissional mais precocemente. Então a gente tem conseguido fazer diagnósticos mais precisos. Antigamente, uma criança com atraso na aquisição da fala e na linguagem, muitas vezes se falava, quem sabe a gente espera até os 5 anos e vê se confirma ou não. Hoje não, a gente suspeita do diagnóstico, faz laudos e já encaminha para a terapia o mais precocemente possível. Isso pode ter aumentado as taxas de diagnóstico. E também aí a gente começa a pesquisar e ver fatores que talvez estejam realmente um aumento real nesses níveis. E aí parece que são fatores epigenéticos, às vezes fatores ambientais influenciando a expressão genética da população, fazendo com que surjam mais esses quadros. E quais seriam esses fatores de risco? Então, os artigos trazem para a gente que existem alguns fatores de risco relacionados. Talvez parto prematuro, cada vez mais a gente tem visto pessoas tendo parto prematuro. História de transtornos psiquiátricos na família, como transtorno bipolar, esquizofrenia na família, conferem um risco maior de transtorno do espectro autista. Por isso é tão importante a gente fazer diagnóstico e tratar adequadamente essa situação. Outra condição importante, então, história familiar de autismo, então, é genético, então, famílias que já têm membros da família com transtorno do espectro autista talvez exibam níveis mais altos de transtorno do espectro autista. Finalmente, os fatores ainda que a gente desconfia, mas ainda não estão completamente comprovados, né? Então a gente tem que ter muita cautela até mesmo na hora de dizer isso para a população geral. Mas alguns fatores alimentares podem estar relacionados, poluição, agrotóxicos, pesticidas, metais pesados podem estar relacionados com isso. E às vezes, claro, existem estudos mostrando até mesmo a idade dos pais, a idade mais avançada dos pais poderia estar relacionado com um nível maior de transtorno do espectro autista. Muito cuidado quando a gente fala em causa, porque muito se tem falado sobre vacinação causar autismo, né? Isso é um mito, isso deve ser esquecido. Vacinas não causam transtorno do espectro autista, isso não é verdade. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar novamente com o neuropediatra Dr. Jaime Lim. O Dr. Jaime Lim, aliás, integra a equipe do Instituto de Neurociências Dr. João Quevedo. Dr. Jaime, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, é um prazer enorme, eu estou sempre à disposição. Obrigado, doutor, parabéns e sucesso. Obrigado. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá. Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. URC. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e urodinâmica. E restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa.